Então vamos lá. Ser humano, de forma geral, ele é constituído em três partes: corpo, alma e espírito. Cada uma dessas partes ela é responsável por áreas da nossa vida. Áreas que vão definir determinados comportamentos, determinadas responsabilidades e também elas têm um motivo, elas têm uma área de atuação específica, elas são responsáveis por uma área específica. O corpo, vamos lá. Olha o que a gente escreveu aí. O corpo refere-se à parte física, né? Material visível é o que você está vendo aí do seu colega, do seu lado. Você pode tocar, você pode sentir, você pode ver. A gente gosta de dizer que o corpo é o veículo no qual Deus colocou o espírito dele para que você viva, para que ele viva em você aqui na Terra. O corpo nada mais serve, para nada mais serve do que te dar existência física. Esse corpo, ele vai ficar por aqui, mas esse corpo também é o responsável para que você sinta dor. Interessante, né? A gente olhar por esse lado, né? Ele só está aí para doer. Porque o prazer e a felicidade ele não vem do corpo, ele vem de um sentimento, que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a alma. Então o corpo é que dói, o corpo é o que sente, é o corpo que sente frio, é o corpo que sente calor, é o corpo que adoece. E o corpo é a parte menos importante de nós. O corpo vai ficar. No momento que a gente acender os céus, o corpo fica. O corpo apodrece. Isso é o que a gente vai chamar de corpo. Essa é uma parte de você. Mas também é por causa do corpo que você consegue tocar em outras matérias. Se você fosse só espírito, você não tocaria em nada que existe na Terra. Então o corpo também é o veículo que te faz andar, que te locomove, que te dá visão e faz você sentir ao outro através do toque. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, está na sua apostila aí, vai falar um pouquinho do corpo. Quem pode ler para mim? Carnal, humano, a gente está falando do corpo. Ou seja, mais uma vez, aquilo que nós estamos tratando como ciência, ela tem respaldo bíblico. E no Novo Testamento lá por cima, né? Que é bem melhor, né? É bem mais interessante. Eu também já vi pessoas falando isso. Ah, se está no Velho Testamento não serve. A gente já escutou muito isso, né? Não, no Velho Testamento não serve. Tá bom. Alma. Alma é entendida como sede das emoções, dos sentimentos, da vontade, da consciência. É o aspecto material que anima o corpo, conectando ao mundo exterior e aos seus sentidos. Então vamos lá. Tudo que você imaginar na sua vida sobre sentimentos é da sua alma que a gente está falando. Sentimentos, emoções, é a sua alma que tem emoção. A sua alma é a ligação da sua natureza humana com o seu corpo. Se você só tivesse alma e corpo, você seria terrível. Porque você teria um veículo para dar vazão a todo o seu sentimento e a toda a tua emoção, sem controle. Quando você se apaixona,
é a sua alma. Quando você sente raiva, é a sua alma. Quando você gosta de alguém, é a sua alma. Quando você deseja alguma coisa, é a sua alma. Terceiro estágio é o espírito. O espírito é aquilo que te dá vida. Deixa eu ler a definição. Antes da gente ir para a definição, deixa eu ler o versículo da alma. 1 Coríntios 2, 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O espírito é visto como a dimensão mais profunda do ser humano, conectada ao divino, à intuição e à dimensão espiritual. Pode ser entendido como a centelha divina que reside em cada indivíduo, a fonte da nossa capacidade de transcendência e da nossa busca por significado e propósito. Espírito é aquilo que Deus soprou em você para que você se tornasse uma alma vivente. A alma não tem vida, quem dá vida é o espírito. Outras correntes religiosas vão dizer que se a sua alma sair de você, você morre. É um erro. Porque o que sai de você não existe alma penada. Se a gente tivesse que dar um nome certo, tem que ser espírito penado. Porque o que sair de você, que se sair de você, te mata, é o espírito. Sem o espírito você não vive. É o sopro do espírito de Deus que te deu vida. A Bíblia vai dizer que Deus soprou na narina do homem o seu espírito. O espírito de vida. Então não é a alma de vida. É o espírito de vida. O espírito é aquilo que te conecta a Deus. O espírito é o que te faz ser divino. O espírito é o que te dá a sensação de faltar algo em você quando você está desconectado com Deus. O espírito é o que faz a gente desejar algo que a gente nem lembra que viveu. Chama-se Éden, paraíso. E aí, de novo, quando eu vou falar do espírito, eu volto para a regressão. Eu volto para minhas memórias celulares. Porque eu sinto falta daquilo que eu não vivi. Eu, Ivan. Mas algo em mim já viveu. Que o meu irmão Adão estava lá. Quantas vezes você já esteve em situações de ter a sensação que você já esteve ali? Que você já viveu aquilo que você está vivendo naquele momento. E é real, é como se... Não é possível, eu vivi isso aqui. E como é que você explica isso? Se não for consciência. E justamente a ciência que fala das memórias celulares e das regressões. Porque está na minha memória, está aqui, eu lembro. Parece que fui eu, mas não fui eu. Foi vovó, foi bisavó, foi tataravó, foi lá sabe lá quem. Né? Foi a rainha de Sabá. Foi alguém, né? Foi alguém da minha geração. Porque, não sei vocês, mas eu já vivi essas situações em outros estados, em lugares que eu nunca pisei. E aí vem aquela coisa, pô, eu não pisei, mamãe não pisou, papai não pisou, vovó e vovô também não. É onde a mente alcança com certeza, né? Vovô e vovó. Não pisaram, aqui não. Aí eu tenho que ir para trás. Quem pisou? Alguém pisou. Alguém ligado a mim, na minha genealogia. Hoje a gente consegue explicar isso. Há anos atrás, deram outros nomes porque não conseguiam entender isso. Não conseguiam explicar.
hoje. É possível explicar, porque a ciência já provou sobre a memória celular. E se eu tenho memória celular, se eu trago memória dos meus antepassados, logo está explicado o déjà vu. A certeza que eu tenho é que eu não pisei lá, né? Porque o Espiritismo vai explicar isso com vidas passadas, com a vida que eu tive. Eu, quando vivi, né, há 100 anos atrás, quando eu estive aqui em outro corpo, provavelmente eu morei aqui e eu passei por aqui. É a explicação que o Espiritismo dá. Sem a gente entrar em religião, que a gente não quer ofender ninguém, não é essa a ideia. Mas nesse caso específico, eu acho que a ciência explica melhor. Primeiro porque a ciência, para provar uma tese, ela testou, comprovou, fez várias, mas até quando para ela dizer é isso, foram feitos muitos testes. Né? E a ciência, nesse caso, e no nosso caso, ela também está muito alinhada com o que a Bíblia fala sobre os acontecimentos passados. A gente vai ver, por exemplo, na passagem de Mateus, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço, ela estava lá pegando água num poço que foi cavado por Abraão. Então, olha só. Isso é antepassado, isso é a história, né, que ficou. É o legado que vai ficando. Ela vai falar de Jacó, do monte de Jacó, para adorar. Então, ou seja, lugares que têm uma força espiritual, que tem lembrança e que tem memória. Só que quando se tem registro, a gente consegue entender. E quando não tem registro? Só fica a memória. Fica a memória celular. A gente vai ver Isaac, filho de Abraão, cavando os mesmos poços que o pai cavou. Já tinha parado para prestar atenção nisso? Só que Isaac não tinha nascido quando Abraão cavou os poços. Porque ele vai na caminhada, né? Logo que Deus manda ele sair da casa dos pais, da parentela, e ele vai nos lugares e ele vai cavando os poços. E Isaac vai nascer lá embaixo, bem depois. E aí vai seguir a vida dele, a história dele. Isaac vai viver a história dele. Isaac volta nos mesmos lugares e cava os mesmos poços que tinham sido entulhados pelos inimigos. E aí, como é que a gente explica isso? Tem tanto lugar aqui para eu cavar, eu decido cavar aqui, que está enterrado, e é no mesmo lugar que meu pai cavou. O que é isso se não é memória celular? Está na Bíblia. Está lá relatado. Alguém falou para mim que não tinha como misturar terapia com cristianismo, quando eu falei que estava no curso. Um professor, um dono de um instituto, que eu respeito muito, falou para mim que eu estava bagunçando tudo. Isso não ia dar certo. Só que depois que ele falou, Deus me deu tantos textos, tanta revelação de tudo que ensino, que eu falei assim, não, eu não estou louco. Igual está acontecendo aqui agora. Deus vai sempre mostrando. Os assuntos vão surgindo. Deus vai mostrando na Bíblia que isso já aconteceu. Vamos lá? Então o Espírito é a parte divina em nós. Então nós temos uma parte divina e uma parte carnal. Qual é a parte carnal que nós temos?
Não, a alma. O corpo é neutro. O corpo é um veículo. O corpo é o carro. Só anda se eu botar gasolina, só anda se eu ligar o motor. Eu tenho que fazer manutenção. Eu tenho que de vez em quando pintar. Eu tenho que de vez em quando dar uma recalchutada, fazer uma lanternagem. Não é assim que funciona? O carro, nosso corpo é igualzinho. Tenho que levar no mecânico de vez em quando, tenho que fazer um check-up. Mas se eu deixar ele lá na garagem parado, ele não sai de lá. Se minha alma não desejar nada, o corpo fica parado. Se o espírito não me der uma direção, o corpo fica parado. Sem alma e sem espírito, o corpo não funciona. Guardaram isso? Corpo é quase que nada, é só um veículo. Quem manda nesse negócio aqui que a gente vive? A alma e o espírito. Alma. Toda a minha natureza carnal. Todos os meus desejos. Todas as minhas vontades. Você está aqui hoje por quê? Pela alma ou pelo espírito? Pela alma. Mas quem? Todo mundo é pela alma? Ficou na dúvida, Priscila? É pela alma. É pela alma. É pela sua vontade, é pelo seu desejo, pelo seu querer. Não foi pelo espírito. O espírito, vamos lá, só pra gente matar. Porque assim, eu entendi sua confusão. Porque eu estou vindo fazer uma coisa boa, eu estou estudando algo que é cristão, é também pelo evangelho, é pelo reino, então gerou a dúvida. Eu entendi. Vou te explicar para a dúvida acabar. Por que é pela alma? Porque foi uma decisão sua, dos seus desejos. E na verdade você não decidiu nada. Quem decidiu foi a sua emoção. Você não assistiu a palestra ainda. Quando você assistir a palestra você vai entender. Tá? Quem decidiu foi a sua emoção. Por que foi a sua emoção? Sua emoção governa 90% das suas vontades. Então, na verdade, você tem um desejo, você tem uma vontade, você ouviu aquilo, se conectou com a sua necessidade, a sua necessidade conectou com o teu propósito de vida, com aquilo que você acha certo, com o que você acha correto, juntou com o fato de ser um pastor, que você deve ter alguma admiração, fez tudo sentido para você, eu vou. Emoção pura, racional nada, zero racional. Entendeu? Mas eu estou falando com você, mas isso foi com todo mundo. Todo mundo está aqui por emoção, ninguém está aqui por razão. Tá? Então, por isso é pela alma. O que seria o espírito? Estou eu andando, estou eu vindo para cá na hora do almoço e ouço uma voz, vira à direita. Eu viro à direita, me deparo com uma situação e o espírito fala, vai lá e faz isso. Aí você vai lá e fala alguma coisa para a pessoa. Você pensou? Raciocinou? Queria estar ali? Planejou? Não, você foi conduzida pelo Espírito. O Espírito te levou naquele lugar. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ele, em nenhum momento ele desejou ir para lá, fazer jejum de 40 dias. Vou me santificar. Não, ele não fez isso. Ele foi conduzido. O texto diz. E o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. O texto continua. Para ser tentado pelo diabo. Não foi para outra coisa. Não foi para crescer espiritualmente. O texto não fala que foi para crescer espiritualmente, para cumprir o propósito dele, para fazer jejum. Não fala. O texto diz para ser tentado. Existe um propósito na condução do Espírito. Sempre que o Espírito nos conduzir, terá um propósito. E o propósito nem sempre, ou a maioria das vezes, não terá nada a ver conosco. Que é outro engano que a gente comete. O Espírito me conduziu. É para meu crescimento. É para... Não esquece uma coisa. Você é um instrumento. Uma ferramenta nas mãos do Senhor para ser usado por Ele. Para quê? Para benefício do reino dele, da igreja dele, dos servos dele. Então ele vai te usar para abençoar
alguém, ou alguma coisa, ou uma situação. A maioria das vezes que o Espírito te conduzir será pelo próximo, não por você. Por você, Deus já falou assim, você tem que buscar. Vai para o teu quarto, ora, jejum. Aí você buscando e o Espírito vai te dar, vai te acrescentar. Peça com sabedoria, não é isso que a Bíblia fala? Então, ou seja, o meu, para mim é assim. Quando sou usado, é pelo outro. Então, vamos lá. Bom, boa pergunta. A gente pode falar disso com tranquilidade. Não, a mulher não é mais intuitiva porque, na verdade, a chamada intuição, ela, na verdade, ela não é uma intuição. Na verdade, é o espírito falando com você. A mulher é mais sensível ao espírito do que o homem. Isso está na construção genética dos dois, do ser homem e do ser mulher. Na construção genética, a mulher ela foi gerada, criada por Deus com uma sensibilidade maior ao espírito. Por isso a mulher vai conversar com uma cobra no jardim e não um homem. Ela estava conversando com um ser espiritual. Começou a fazer sentido? Começou a entender algumas coisas que às vezes faltam? Ela tem mais sensibilidade espiritual. Tá, ok. Por que a mulher tem mais sensibilidade espiritual, então, se Deus deu ao homem o governo? E aí, se o homem governa e o homem está à frente de tudo, não é o homem que deveria falar com Deus? Sim, e é o homem que tem que falar com Deus. Eu disse que a mulher tem mais sensibilidade. Eu não disse que o homem não tem. O homem tem, e o homem fala com Deus e o homem ouve. Porém, por que a mulher precisa ter mais sensibilidade espiritual? Preste atenção. Como que Deus criou a estrutura de governo entre homem e mulher? O homem é o cabeça e a mulher é o quê? Vamos lá, de novo. Representatividade. O homem... Casamento, tá bom? Representatividade do casamento. O homem é o cabeça, é Cristo. Representatividade, tá? Homem, cabeça e Cristo. Mulher, coluna, igreja. Perfeito desenho? Coluna, sustento. Igreja, sustento. Sustento de quê? Do corpo. Cabeça, direção. Homem, Cristo. Ficou claro agora? Então vamos lá. Quem está na direção cabeça, ele está realizando, ele está fazendo, ele está combatendo, ele está o tempo todo com os olhos abertos, ele está o tempo todo em estado de guerra. Homem. Cristo. Mulher. Coluna. Igreja. Eu vejo coisas, situações que o meu marido não vai conseguir ver porque ele está guerreando o tempo todo. Por isso eu preciso dessa sensibilidade maior para ver o que ele não vê e ajudá-lo, sustentá-lo, orar. A igreja ora, não ora? A igreja tem sensibilidade, não tem? Espiritual? A igreja não sente as coisas no ar? É a mulher. É a mulher dentro de casa. Que vai lá no ouvidinho do marido, filho, amor, querido, está acontecendo isso, isso, isso. Com suavidade. E aí ele, caramba, não tinha visto. E aí agora ele vai tomar as providências. Entendeu? Fez sentido? Então vamos lá.
Versículo para nos pavimentar no Espírito. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Na sua criação, quando você foi criado, existe um motivo para as coisas serem como elas são. A gente está vivendo um momento hoje, e a gente precisa falar sobre isso aqui, porque terapeuticamente é muito importante. Vocês vão pegar muitos casos como esse. Muitas situações assim. Situações de problemas no casamento. Problemas com feminismo. Problemas com machismo. Problema com quem manda na casa, quem governa a casa, quem trabalha, quem sustenta, quem ganha mais, quem isso, quem aquilo. Porque isso é o que o mundo está vivendo. Então vocês vão viver isso no consultório. Vocês vão ver isso no aconselhamento pastoral. Vocês vão ver isso o tempo todo. Então o que é preciso entender? É preciso entender o princípio das coisas. É preciso entender a origem. É preciso entender por que as coisas são assim. Então vamos lá. Hoje, as mulheres estão no mercado de trabalho. Certo? Tomaram o mercado de trabalho, ok? Hoje, 70% das mulheres casadas trabalham fora. Estatística do IBGE. Se eu não me engano, acho que 50% dos lares hoje são sustentados. O maior salário é o da mulher. Qual é o problema disso? O problema é que isso causa, ao longo do processo, um desequilíbrio emocional e espiritual no lar. Primeiro ponto. A mulher não foi criada, não foi gerada e não nasceu para sustentar o lar. Começa por aí. Como que a gente vê isso? A gente vê isso na própria estrutura física e corporal dos dois. Quando a gente vai falar das costas, das partes das costas do homem e da mulher, vocês vão perceber que nas costas do homem ela é mais larga, ela tem ossos mais fortes e mais musculatura. Correto? Por quê? Por quê? Quem arrisca dizer por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por acaso? Hã? É uma das respostas. É para proteger, é o homem que protege. É o homem que gera todo o sustento. Toda a cadeia animal, vocês vão ver que os filhotes, eles ficam protegidos e o que fica para levar pedrada e pancada são as costas. Aí olhem para vocês, mulheres. Vocês vão aguentar quanto tempo levando pancada nas costas? Agora olha para os homens. Pode olhar para os que estão aqui, pode olhar para o seu marido e ver se não tem muito mais estrutura para aguentar pancada. Porque foi feito para isso, foi criado para isso. Então quando eu digo que a mulher não nasceu para trabalhar, não é que ela não pode, que ela não saiba, que ela não tem capacidade. Tem nada a ver com isso. É que emocionalmente, estruturalmente, em algum momento, ela não vai aguentar, ela não vai suportar, porque não é uma pressão que ela foi criada para ter. Então ela vai ter problemas emocionais, estruturais, que o homem não teria. Porque o homem nasceu para isso. Ele foi criado para fazer isso. Sabe aonde o homem vai ter problema emocional? Ficando dentro de casa. Lá ele vai ter problema emocional e estrutural depois de um tempo. Ah, vou cuidar da casa, porque né, vamos fazer um acordo, né? Quando eu escuto isso, mas vamos lá. Você trabalha, a mulher trabalha, porque o mercado se abriu para ela, está ganhando lá 5 mil, 6 mil, então eu vou ficar em casa, eu vou cuidar da casa, eu dou conta, eu vou cuidar da casa e das crianças. E muitos lares hoje funcionam assim, até a parte B, até a página 2. Por que é até a página 2? Porque ele não tem estrutura emocional para suportar isso por muito tempo.
E ela não tem estrutura emocional para suportar o mercado de trabalho e o sustento da casa por muito tempo. Isso em algum momento vai dar ruim, vai acabar em divórcio, separação, brigas. Pronto, viu? Parece até que a gente tem bola de cristal, né? Sim, mas é isso, é bom falar mesmo. Isso, é bom falar mesmo. Porque é isso é a realidade. E lutar contra a realidade é dar soco em ponta de faca. Eu vou me machucar. Não vai dar certo. Entendeu? Então, quando a gente fala de estrutura social, é preciso entender. Existe o correto, existe o modelo perfeito. Qual é o modelo perfeito? Mulher em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando de toda a estrutura e dando suporte ao marido. Sabe, dando suporte, orando por ele, orando pela vida dele, sabe, abençoando ele, dizendo ao marido para trabalhar, Deus te abençoe, que você prospere, que dê tudo certo, que os negócios aconteçam. Porque a mulher tem essa força e essa é a maior força do casamento. Vocês sabiam que a prosperidade e a riqueza está na mão das mulheres e não do homem? Vocês sabiam disso? É a mulher que tem o poder de enriquecer. A prosperidade está na mão das mulheres. Deus deu para as mulheres, não foi para os homens. Para os homens, Deus deu o poder. Deus deu a força. Força de quê? De empreender, de ir lá, de fazer acontecer. Mas o homem só quando ele vai e rompe, ele só consegue prosperar com a bênção da mulher. É só quando a mulher abençoa que tudo acontece. Quer que eu dou um exemplo bíblico para vocês? Quem quer um exemplo bíblico? Davi. Davi era guerreiro, forte, temente a Deus. E ele guerreava, Deus deu a ele o reinado e deu as vitórias, e ele fazia. Mas todos os casamentos de Davi eram falidos. E a prosperidade não chegava a Davi. Sabe por que eu vou te dizer que a prosperidade não chegava? As guerras não paravam. Se tem guerra, não tem prosperidade. Quer saber quando que as guerras acabam? Quando Deus abençoa o casamento dele com Batseba. E Batseba é a mulher que faz Davi prosperar. Porque só quando ele está casado com Batseba é que Deus fala para ele que o reinado nunca mais sairia da casa dele, da geração dele. O filho dele com Batseba é considerado o homem mais rico do mundo, Salomão, e o mais sábio. Você quer prosperidade maior do que essa? Só quando o casamento se ajustou, quando ele teve uma mulher sábia e que orava por ele e abençoava ele, que a prosperidade chegou na vida dele. Antes ele só tinha a força, que é do homem. A riqueza não tinha chegado. A riqueza e a paz só chega depois de Batseba. Mudou a Bíblia agora, não mudou? Deu outro sentido para a Bíblia, né? Para a passagem de Davi, né? Mas está aqui. A gente está vivendo toda essa degradação social justamente porque o homem está no lugar errado e a mulher está no lugar errado. A gente está vivendo uma geração de homens fracos e mulheres fortes. E aí a gente escutou aqui a Tatiana falando que viveu isso, está divorciada há 9 anos. Sabe qual é a maior dificuldade? Encontrar um homem forte. Que aí são dois problemas. Entendi, não posso fazer mais isso. Tá bom. Agora então eu preciso de um cara forte. Cadê? Cadê? Se os homens também estão fracos. Sim. A gente está vivendo isso hoje na sociedade. Está tudo invertido. E aí a televisão estimula,
A sociedade estimula, a política estimula, as escolas estimulam, e aí isso vai ficando cada vez mais bagunçado. A gente já teve um presidente da República mulher, gente. Isso é um absurdo. E não deu certo. Eu preciso dizer para vocês que não deu certo. Não tem nada a ver com esquerda ou com direita. Não deu certo. A gente teve isso na Argentina também. Não deu certo. Inglaterra teve uma rainha por 70 anos. A Inglaterra acabou. A Inglaterra era o país mais poderoso do mundo. Mais do que os Estados Unidos. Era a Inglaterra. No dia que a rainha Elizabeth assumiu. Depois busque no Google a história. Desde então a Inglaterra só enfraqueceu. Foi perdendo poder, foi perdendo nome, foi perdendo autarquias, foi perdendo colônias. Perdeu tudo, a cultura. Só olhar aonde o mundo foi presidido por mulher que você vê que não funcionou. Ah, isso é culpa das mulheres? Não tem nada a ver com culpa das mulheres. Não é isso que eu estou falando. É porque ela está no lugar que não é dela. É esse o ponto. É esse o ponto. Nós já tivemos mulheres fantásticas na história que estavam no lugar dela e deixaram legados maravilhosos, fantásticos. As mulheres são inteligentes, são capacitadas, são capazes. Não tem nada a ver com isso, com falta de capacidade. É saber o seu lugar. Esse é o ponto. E vocês vão precisar falar sobre isso. Porque vão chegar pessoas no seu consultório com o casamento destruído. Ou se destruindo. E vocês vão precisar falar. Vão chegar pessoas com o casamento aparentemente muito bem. E aí você vai olhar e falar assim, não tem como isso dar certo. Não tem como. E a gente vai precisar falar, a gente precisa falar sobre isso. Senão as coisas não vão funcionar. Ok? Perguntas? Dúvidas? Próximo tópico aí tem o título de interconexão e harmonia. Está dizendo assim, acredita-se que o corpo, alma e espírito trabalham em conjunto para formar um ser humano completo. A harmonia entre essas três dimensões é frequentemente considerada essencial para o bem-estar e a realização pessoal. Cuidar do corpo, desenvolver a alma e cultivar o espírito são vistos como caminhos para uma vida plena e equilibrada. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso sincero espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala da tricotomia. Então vamos lá, o que seria esse equilíbrio, essa harmonia, essa interconexão? Então vamos lá. Minha responsabilidade. Lembra que eu falei que o corpo é um veículo? Lembra? Veículo. Veículo a gente lembra de carro. Certo? Dá para só andar com carro sem trocar o óleo, sem trocar um pneu, sem fazer uma manutenção? Dá para fazer isso? Não. Depois de um certo tempo eu não tenho que pintar. Eu tenho que ver a suspensão. Então vamos tentar aqui fazer uma analogia. Vamos dizer que a pintura seria uma maquiagem, né? Seria aí cuidar da pele, da aparência física. Certo? Vamos dizer que a suspensão seriam nossos músculos. Então eu preciso cuidar dos meus músculos. Preciso dar uma caminhada, preciso fazer uma musculação, se for o caso, preciso fazer exercício para manter os meus músculos fortes, vivos, senão eles não suportam o tempo, porque o tempo desgasta.
Os pneus seriam roupa, sapato, como eu me visto. O óleo, a gasolina seria o meu alimento, combustível, o que eu como. O que acontece com o seu carro se você colocar lá um combustível ruim, de baixa qualidade? Fica peidando. O carro peida. Tem gente que peida. E peidar é alimento ruim. Gera gases. Você sabia disso? Se não sabia, presta atenção. Muda o alimento para você ver se não para. Precisamos cuidar do que a gente come. Porque a gente faz. Então é a nossa responsabilidade cuidar desse veículo. Por que eu preciso cuidar desse veículo? Vamos lá. Em média, um carro básico. Vamos chamar um carro básico, tá? Ele dura quanto tempo? Carro básico, dura quanto tempo? Me ajuda aí, Maurício. Isso. Comprei zero hoje e vai durar mais ou menos quanto tempo? Fazendo manutenção dura quanto tempo? Fazendo uma excelente manutenção. 10 anos? Dura mais. Então, vamos lá. Eu tô com umzinho ali que tá bonzinho, já tem 15 anos. Certo? Tem carros de 20 anos rodando por aí. 30 anos ele tem ali um tempo. Vamos lá. Se eu fizer uma boa manutenção, o carro vai durar aí uns 30 anos. Um bom carro. Bem cuidado, ele vai durar uns 30 anos. Né? Nós estamos em 2025, a gente tem carro rodando aí de 95. Certo? Não são muitos, mas existem, correto? Então vamos nessa linha. 30 anos. Se eu não fizer uma boa manutenção, se eu só rodar até acabar, ele vai durar no máximo 10 anos. Ok? Se você cuidar do seu corpo, do veículo que Deus te deu para andar nessa terra, você pode ir até os 80. Se você não cuidar, com 50, 60, você está indo embora. É simples assim o papo. Lindo, reto e direto. Se eu me cuido, eu vivo mais. Se eu não me cuido, eu vivo menos. Porque esse corpo é um veículo e ele tem tempo para ficar aqui, tempo a ser usado, desgaste natural, só que depende de como eu cuido dele. Assim como o meu carro depende de como eu cuido dele. Ele também é um veículo. Começou a fazer sentido? Começou a doer um pouquinho? Isso. Se não doer, não é terapia. Se não mexe aqui, se não bate em mim, não é terapia. Preciso cuidar. Preciso cuidar desse corpo. Quem te deu esse veículo foi Deus. E você está deixando de cuidar de algo que Deus te deu. Ou você está cuidando mal de algo que Deus te deu. E aí a gente entrou em uma outra linha agora, que é a linha do pecado. Ou seja, preciso te apertar mais um pouquinho. Ok? E aí eu preciso cuidar da minha alma também. Preciso estar tudo harmonizado. Então meu corpo precisa estar bem. Bem. E minha alma está bem. O que é a minha alma? Vontades, desejos. Ok. Não vou lembrar agora qual é o salmo, mas Davi vai dizer assim: alma minha, adore ao Senhor. Ele vai dar ordem à alma dele. Consegue lembrar qual é o salmo? Ou aquieta minha alma é outra coisa, não é Davi, isso é Gálatas, é Paulo que fala. Então Davi dá ordem à alma dele. É isso que ele precisa guardar aqui agora. A sua alma, seus desejos, as suas vontades têm que estar sob o controle do teu espírito. Salmo 42. Lê pra gente. Porque está batida, ó minha alma. Espere em Deus,
porque eu o louvarei. Davi tomou controle. Ele decidiu o que vai fazer e ele está ordenando a alma dele. Ele está falando, tristeza, para! Não vou ficar triste. Pelo contrário, eu vou louvar o Senhor. Eu vou esperar ele, eu vou esperar acontecer o que ele disse para mim que vai acontecer e eu vou louvar e eu vou adorar. Não adianta se entristecer. Ele está falando com a alma dele, está falando com as vontades dele, está falando com ele mesmo. Você precisa dar sentido às suas vontades e aos seus desejos. Isso precisa estar harmonizado entre você, porque se não acontecer o que você deseja, e se estiver desalinhado ao propósito, isso vai te entristecer. Que é o que Davi está ali brigando com a alma dele naquele momento. Então, isso tem a ver... Quem aqui não assistiu a palestra de controle emocional? Tá. Eu vou colocar o link no grupo. Vocês estão, tá? Para vocês assistirem o quanto antes. Vocês precisam assistir, porque assim, a gente vai falar muito sobre emoções aqui. E isso tem a ver com a formação de vocês. Então assistam. E se for o caso, tragam inclusive perguntas e dúvidas para a aula, ou coloquem lá no grupo, que eu respondo vocês no grupo também, não tem problema. Porque isso que o Ney acabou de ler de Filipenses, nada mais é do que controle emocional, controlar as minhas emoções. Sou eu que tenho que controlar as minhas emoções. Não é Deus que vai fazer isso. Sou eu. Ele já me deu condição e ferramenta para que eu faça isso. Então, nos dias de inquietação, desespero, nos dias ruins, nos dias maus, eu tenho total condição de me controlar. Porque como que eu me controlo? Olhando para a cruz, me lembrando de quem é Cristo, me lembrando de quem me sustenta, me lembrando de quem vai me tirar da confusão, que isso tudo vai passar, que eu tenho uma promessa, que eu tenho um propósito. Isso tudo me faz me controlar. Faz eu ter certeza de quem eu sou. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança, que é um outro versículo bíblico. É muito bíblico, é muita Bíblia, né? Que tem nessa escola de terapia, né? Uma disfunção emocional. Descontrole emocional. Crise de ansiedade, fobia, qualquer tipo de fobia, transtorno bipolar, tudo é descontrole emocional. Você não assistiu a palestra, né? Eu sei. Toda doença, vamos lá, toda doença, 100% das doenças, todas as doenças que existem no mundo, toda que você pensar e lembrar agora e imaginar, toda e qualquer doença tem fundo emocional. Logo, se eu controlo as minhas emoções, eu não fico doente. Tudo emoção. Vamos lá. Minha filha está com febre, garganta inflamada, está com enjoo. Isso é uma doença. E por que ela está com isso? Por que então todas as crianças do mundo não estão gripadas? Então por que não pegou em todo mundo? Não faz sentido. Só vocês pararem para pensar. Não faz sentido. Que uns ficam e outros não? E não é nem a maioria que pega. É a minoria. Ainda que seja um vírus que pegou em alguém. Por que pegou então? Por que somos aqui uma turma e aí o vírus entra aqui e só pega em um? Os outros saem ilesos. Emoções. Emoções fragilizadas. Eu preciso daquela doença. Porque a doença, ela me vai trazer um benefício. Minha filha fica doente, ela vai pro colo do papai, da mamãe.
Papai e mamãe vão ficar em casa. Vai poder comer doce. Olha quantos benefícios. Vai deixar de ir para a escola. Ela está reclamando da escola, não quer ir. Está em fase de adaptação, a gente está forçando uma barra para ela ir para a escola. Oi? É emocional, é uma defesa do seu corpo. Com febre você vai para a escola? Como é que gera? Você assistiu a palestra? Você assistiu a palestra? Pois é. O povo tem que assistir a palestra. Mas vamos lá. Eu dou spoiler. Vou dar spoiler da palestra. Todos nós temos dentro de nós algo chamado sistema arcaico de sobrevivência. O meu inconsciente, ele me protege. Ele é responsável pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. E ele também é responsável por ativar essa defesa, esse sistema arcaico de sobrevivência. Então vamos lá. A Vanessa falou o seguinte, a Vanessa, segunda-feira, ela tem que ir lá na casa da tia Maroquinha, que fica lá em Além Paraíba. Só que, toda vez que a Vanessa vai lá na casa da tia Maroquinha em Além da Paraíba, as primas dela, a tia Maroquinha, o vizinho, humilham ela sai de lá triste, ela sai de lá chorando, ela fica mal pra caramba, ela não gosta de ir lá. Mas ela tem que ir, porque o pai dela pediu, o pai dela não pode. E ela vai porque o pai pediu, mas ela não gosta, ela não quer ir. E ela já começou a sofrer, porque tem que ir lá. Vamos trabalhar, pessoal? Ó, Vanessa vai ter que ir lá na casa da tia Maroquinha. A gente já sabe o que acontece quando ela vai lá, né? Ela volta destruída, mal pra caramba. Então vamos ajudar a Vanessa a não ir lá? Vamos. Dor no intestino, dor de barriga, diarreia, passa mal, febre. É para te parar, é para você não ir. O teu corpo te para. Para que você não sofra. É para te ajudar. Ele entende que ele está te ajudando. Você que entende que é uma febre, que é uma coisa ruim. Ele entende que ele está te ajudando a não sofrer o pior. Porque aí você vai ficar em casa. É o corpo que cria as doenças. Como também é o corpo que tira. Vai fazer mais sentido quando você ouvir a palestra. Porque lá está mais explicadinho, está mais bonitinho. Lá a gente teve tempo para desenhar, tudo bonitinho. Então, e tem eu, que não tomei vacina, nenhuma, que saí durante a Covid, que fui visitar o meu irmão que pegou Covid e fui eu que fui cuidar dele, ele estava sozinho, e alimentei, e abracei, e cobri, e fui em hospital, e fui visitar pessoas no hospital, na crise, no pior momento da Covid, e dei aula, na época eu estava com uma turma de psicanálise, e dei aula, turma cheia, e não peguei Covid, e não peguei nada. Nem as transformações da Covid, né, que foi mudando, nada. Nenhuma vacina e nada. A nossa avó falava que não podia beber leite chupa manga. Hoje você vai ali na lanchonete e vende suco de manga ou leite. Então assim, voltando a falar sobre doença, por que vem uma onda de gripe, que vem um surto? E por que não é todo mundo que pega então? Se foi o surto. Por que veio uma frente fria e não é todo mundo que está gripado? Porque não tem nada a ver com surto, não tem nada a ver com água gelada, com vento, com frio. Não tem. Você acompanha minha vida é uma loucura. Eu entro no banho quente. Olha só, eu entro debaixo do chuveiro quente, saio de lá sem camisa, com o pé descalço, pisando no piso gelado e abro a porta e vou lá fora. O que vai acontecer? Nunca. Comigo? Não pego. Não pego. Porque não tem nada a ver com isso, tem a ver com a emoção. E eu não tenho emocional para pegar doença. Não vou pegar. Eu faço isso a hora que você quiser, o dia que você quiser. Não pega. Não é. Não é, acredita em mim. Não é. Não tem nada a ver com tempo, não tem nada a ver com água quente, não tem nada a ver com gelado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com emocional. E eu não tenho nenhum motivo para ficar gripado, então eu não vou ficar gripado. Como eu não fico. Tá aqui, ó, me conhece há 35 anos.
Perguntei quantas vezes ele me viu doente. Entendeu? E a gente vai trabalhando. Cada doença ela tem um motivo. E a gente sabe investigar os motivos da doença. É um outro caminho. Tem uma técnica. Isso é medicina germânica. Tá? É uma outra ciência. Mas existe um motivo. Cada doença, câncer, tem motivo. Só não pega câncer do nada. Nenhum tipo de câncer. Cada câncer ele tem um motivo, ele tem uma dor emocional ligada a ele. Entendeu? E assim, é nítido. E você vai conversar com a pessoa, já tive com várias pessoas, várias. O pessoal fala assim, amiga minha tem câncer, minha tia tem câncer de tanto. Câncer disso, é isso, 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 isso. Ela tem esse sentimento, ela vive isso. A pessoa fala assim, mas ela está vivendo isso mesmo. Eu falei assim, eu sei. E é por isso que ela tem câncer. E se ela ressignificar a emoção dela, o sentimento, o câncer vai embora. Porque o câncer é um sistema arcaico de sobrevivência. Ele está ali por um motivo. Se o motivo não existe, ele não tem por que estar ali. Câncer são células criadas pelo organismo, que se tornam cancerígenas. O próprio corpo pega essas células e seca elas. Porque ela não tem por que existir. Eles param de alimentar. E ela seca. Aí você vai lá fazer o exame, a tomografia, o médico vai olhar e vai falar assim, cadê o tumor que estava aqui? Lá na palestra, eu coloquei um depoimento de uma paciente minha. Não está aí com você, né? Está no computador lá da igreja. Daqui a pouco eu olho ali, se eu achar, daqui a pouco eu boto aqui para vocês. Deixa eu fazer um intervalozinho, eu pego e boto aqui. Uma paciente minha, que chegou até mim com câncer de pulmão. 2 meses de tratamento. Não tinha mais câncer depois. O câncer foi embora. Aí o que eu fiz? Quimioterapia? Não. Tratei as emoções dela. Que eu sabia que estava ligado a um câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele tem um fundo emocional. Quem quer saber quem tem câncer de pulmão, qual é o fundo emocional de dor dela? Quer parar de respirar. Quer morrer. A vida não está boa, a vida não está justa. De forma... Achou? Pode. De forma inconsciente, ela deseja que aquilo pare. Que aquilo pare, ela não quer mais viver. Olha lá, vamos lá. Entendeu? Assim, estes depoimentos são fortes. A gente tem alguns resultados assim. Isso é que faz valer a pena o trabalho que a gente faz. Estudo, o tempo que a gente gasta estudando. Mas, gente, o que eu estou falando para vocês são coisas que eu posso provar porque eu já vivi. Não são teorias. Eu não falo de teorias, eu falo de resultados. Prática de vida. Tá? Essa menina, ela faz parte da minha vida hoje. Da minha vida, da vida da minha esposa, é amiga da minha esposa. Na verdade, ela chegou até mim através da minha esposa, porque elas já eram amigas do trabalho. Né? E hoje faz parte da nossa vida, frequenta a nossa casa, né? Quando vem aqui visita a gente. Enfim. Porque é isso que acaba acontecendo, a gente vira amigos, né? Depois de um resultado desse, como não? Né? Mas é isso aí, pulmão, ela queria morrer. Esse é o ponto. Tinha passado por um divórcio, marido com outra mulher, lutando pelo casamento. Enfim, um monte de decepção. E aí, de forma até inconsciente, você para e você fala assim, vale a pena? Não está valendo? E aí, o que o teu corpo faz? Ué, se está tão difícil viver e viver te faz sofrer, vou te ajudar. Pulmão é o órgão respiratório. Parou de funcionar, você para de respirar, morreu. Câncer do pulmão aponta para a morte, não tem outra história. Não dá para retirar o pulmão.
Como, por exemplo, a mama. E aí a gente começou a tratar isso nela. E ela começou a desejar viver. Entendeu? E aí marcou a consulta. O resultado é isso aí. É isso que eu quero ajudar vocês a fazer com outras pessoas. Dar sentido à vida. Essa expressão, essa mesma frase aqui, é engraçado porque essa é uma frase que eu ouço muito. Ouço muito. Que eu desejo viver. Gratidão pela vida. Tem um episódio também muito marcante. Eu estava em casa, eu morava lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O telefone tocou. Uma pessoa pedindo ajuda para ajudar alguém que estava tentando suicídio dentro de um apartamento lá na Barra, um condomínio daqueles de luxo, e eu fui. Chegou lá, a pessoa literalmente queria morrer. E a gente ali em 1 hora, mais ou menos, de conversa, conseguimos fazer ela mudar de ideia. E aí ela assim, olha só, a gente deixou ela saindo dali, deixamos ela em outro condomínio na casa da irmã dela. Quando ela desceu do carro, eu estava com a minha esposa, ela botou o rosto na janela e falou assim, ó, muito obrigado. Hoje você me devolveu a vida. E aí foi embora. Aquilo foi tão real que ela depois quis ofertar para a igreja, quis dar oferta para a igreja, quis ajudar na obra, ajudou na obra, tentou se ficar próximo. E está seguindo a vida. Tá bem. Então, assim, esse trabalho nosso, ele de fato, ele faz isso com as pessoas. Vão chegar pessoas até vocês que estão perdidas. Que você será a última esperança dela. E você vai poder dar luz a alguém que naquele momento só tinha escuridão. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho muito gratificante. Muito, muito. E Deus vai nos usar. Vai te usar. Ok? Vamos dar um intervalozinho aí de 10 minutos, vamos tomar um café, beber uma água, ir no banheiro antes que vocês cochilem na cadeira. Eu vou realizar mais palestras sobre emoção. Porque é um assunto que precisa ser mais falado e mais tratado. Porque, de fato, ele é muito sério. A emoção governa a nossa vida. Governa. Então, eu vou fazer mais vídeos sobre isso no canal. Né? A gente vai trabalhar mais sobre isso. 90% de tudo que eu faço, de tudo que não é decisões e problemas, é do que eu faço na minha vida, é emocional. É emocional. Vocês são casados. Você vai chegar em casa hoje e você vai namorar a sua esposa. É emocional. Por mais que você fale assim, eu quero, eu vou, eu decidi, eu vou preparar um ambiente, né? Eu vou preparar um jantar romântico. Não parece que eu estou raciocinando? É emocional. Não fui, não preparei nada. Aconteceu. Segurei na mão dela, ela segurou na minha, fomos lá e namorou. Emocional. Planejei. Emocional. Por que é emocional? Porque está tudo dentro de um sistema, que é o meu inconsciente, de coisas que eu já fiz outras vezes. Então, eu já sei, a minha mente, o meu corpo já sabe como proceder. Já está na linha do automático, já está gravado. Só o que não é emocional é o que eu preciso, de fato, pensar para fazer. E eu não penso para namorar. Eu não penso para agradar a minha esposa. Ainda que eu faça um jantar, eu vou comprar um presente para ela. Na verdade, eu não penso para comprar um presente. Eu vou olhar a loja e algo vai me chamar a atenção. O que vai me chamar a atenção? Algo que conecta com ela, com o que eu já vivi. É tudo emocional. Conheci uma pessoa nova. Aí começa o racional. Não sei quem ela é, não conheço e quero conquistá-la. Aí eu preciso raciocinar. Pensar na roupa, pensar no perfume, pensar se eu vou cortar o cabelo, se eu não vou cortar o cabelo, como eu vou sentar, o que eu vou falar. Aí é racional. É tudo mecânico. Depois que já conhece,
A gente nem sabe mais o que fala. Tanto é que de vez em quando a gente fala besteira. A gente, homem, então, né? Sai de vez em quando as coisas da nossa boca e a gente sabe nem porque que saiu. Porque tá tudo no automático, tá tudo na conta do emocional. Beleza? Mais perguntas? Tá boa? Irmã Ieda? Foi? Então vamos lá. Dúvidas que normalmente surgem, né? Já que vocês não perguntam, eu vou perguntar para mim mesmo, tá? Vamos lá. Terapia cristã utiliza a oração em seus atendimentos? O que vocês acham? Maurício falou não. Ney? Sim ou não? Sim, 2 sim. Vamos lá. Tá 2-1. Acha que pode usar. Priscila. Pode usar, mas pode. Pode. A pergunta foi, vou ler de novo. A terapia utiliza a oração em seus atendimentos? A terapia cristã utiliza a oração em seus atendimentos? O que vocês acham? Então vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver qual foi a resposta que a Alessandra botou aqui. Já contei para vocês que foi a Alessandra que fez a apostila, né? Essa foi ela. Então vamos lá. Não, ela repetiu. Ela não respondeu. Vamos lá. A resposta correta é: profissionalmente, eu estou fazendo terapia. Então, profissionalmente, eu não vou utilizar oração. Porém, todas as pessoas sabem que eu sou um terapeuta cristão. Então, eu sou um cristão. E a pessoa que veio para a consulta, ela também é cristão. E aí, no desenvolver da consulta, aconteceu algo espiritual. Algo espiritual se resolve como? E aí eu sou cristão e a pessoa sabe cristão. Qual é o impedimento? Nenhum. Então vamos orar. Vamos expulsar demônios, tiver que expulsar demônio. Vai virar pentecostal. Vai ter grito na sala. Não tem problema dentro dessa. Mas eu não vou preparar, iniciar, provocar, porque senão deixa de ser terapia e se torna um atendimento pastoral. Então pode, devido às circunstâncias, porque eu sou cristão, quem está vindo aqui buscar o atendimento é um cristão, então está tudo ok, não tem nada escondido, não tem nada velado, nós não estamos quebrando código de ética nenhum. Porém, não é a prática. A prática da oração no atendimento, ela não existe. O que eu tenho de prática de oração é na minha vida. Então, assim, eu vou orar antes de começar meu trabalho. Aí é a prática de oração que todos nós precisamos ter. Ok? Ficou claro? Vamos lá. Terapia cristã utiliza a Bíblia em seus atendimentos? E aí? Sim? Todo mundo? Não? Sim ou não? Então, se eu cito a Bíblia, eu estou usando a Bíblia. Então, sim, eu não preciso abrir a Bíblia a ler. Ok? Então, sim, usamos a Bíblia, terapia cristã. Vamos fazer conexões o tempo todo com o que está na Bíblia. Hoje vocês me viram aqui fazendo conexão o tempo todo do que está na Bíblia. Então, o que a gente faz está na Bíblia. O que a gente faz está na Bíblia. Então, vamos fazer conexões, sim. Ok? A terapia cristã utiliza o jejum em seus atendimentos? Não, né? Aí não, né? Não vamos exagerar, né? Vamos lá. A terapia cristã é realizada em gabinete pastoral? E aí? Então, vamos lá, porque tem pegadinha nessa pergunta. Então, vamos lá.
Terapia cristã é utilizada em gabinete pastoral. Utilizada? Por que não? Não, ele é o pastor, ele tem a formação, ele está atendendo lá alguém como pastor, mas ele tem conhecimento terapêutico cristão. E aí ali no atendimento dele, ele entendeu que o irmão precisa não é de um aconselhamento pastoral, e sim um aconselhamento terapêutico. Por que ele não vai fazer? Isso. Não, por isso eu falei, tem pegadinha na pergunta. Por isso eu usei até esse termo, porque a pergunta é utiliza. Ela pode ser utilizada no gabinete pastoral? Ela pode ser utilizada. Né? Nós não vamos gerar atendimento no gabinete pastoral. Isso não. O gabinete pastoral é para aconselhamento. Mas se o pastor for um terapeuta, por que ele não pode usar a ferramenta ali na hora? Eu já usei muitas vezes. Fazendo atendimento pastoral, a situação era terapêutica, eu vou lá e dou o conselho terapêutico. Aliás, com o Ney eu faço isso toda hora. Ele que não toma jeito, mas eu faço. Pois é. Mas não pode demitir ele, ele não me paga. Vai tudo na linha do amigo. Consultório. Isso. Ela está falando de local. Consultório. Mas vamos lá, já que a gente entrou nisso. Um terapeuta precisa atender no consultório. Ok? Quais são as características de um consultório? Isso a gente precisa deixar claro. O gabinete pastoral, ele só é um gabinete pastoral quando ele é utilizado pelo pastor atendendo uma ovelha. Fora isso, ele é uma sala. Correto? E a gente tem dificuldade com a nomenclatura. Depois que a gente chama de um nome, a gente não consegue ver de outro jeito. Né? O que é isso aqui? A gente está onde hoje? Hã? Quem falou isso para vocês? A gente está num prédio que é utilizado para que a igreja se reúna. E hoje está sendo utilizado para que o Instituto Ivan Cunha se reúna aqui para fazer uma palestra. Não é uma igreja. A igreja somos nós. A igreja se reúne aqui. É isso ou não é? Está vendo como é que a gente se engana? Porque uma vez dito que é aquilo, eu não consigo ver de outra forma. Então, o gabinete pastoral, na verdade, não é um gabinete, é uma sala. Que quando o pastor está lá atendendo as suas ovelhas, ele é um gabinete pastoral. Mas se o pastor ceder, vamos lá, para Priscila atender lá, por exemplo, naquele momento é um consultório. E o que é um consultório? Uma sala, onde eu tenho uma mesa, uma cadeira, o paciente tem uma cadeira, onde a gente vai realizar uma consulta. E a gente tem os consultórios propriamente dito, lugares que são destinados para isso. Existem centros terapêuticos, né, que alugam salas. Isso também funciona. Mas, na verdade, o que você precisa é de uma sala, de um lugar reservado, para que você possa conversar com seu paciente de forma exclusiva, você e ele. É disso que você precisa. Quando eu tenho o meu espaço, aí a gente vai entrar numa outra semântica aqui. Quando eu tenho o meu espaço ele tem a minha energia. Ele é preparado por mim. Ele vai ter lá, né, os meus bibelôs. Ele vai ter lá a frase de impacto que eu quero, o desenho que eu quero, a luz que eu quero. Eu vou orar ali, ele vai ter a minha energia. É o meu espaço. E ali eu me sinto muito mais empoderado do que se eu estiver num lugar que não é meu. Ali eu me sinto muito mais autoridade do que num espaço que não é meu. Então, qual é o melhor dos mundos? Que eu tenho o meu espaço. Alugado ou próprio, mas que eu tenho o meu espaço, onde eu possa gerar toda essa ambientação e atender os meus pacientes ali. E o ideal é sempre que o paciente venha até mim. Essa sempre é a melhor opção.
Eu posso atender um paciente na casa dele? Posso. Mas você precisa ter alguns conhecimentos para que essa sessão ou essa consulta ela seja boa e ela não saia do seu controle. Você precisa ter conhecimento de ambiente, você precisa ter autoridade espiritual, você precisa saber onde você está pisando e como se comportar, para que você não perca a autoridade sobre o seu paciente, porque ele está no território dele. E no território dele quem manda é ele, o inconsciente dele sabe disso. Entendeu? Quais são as dificuldades de eu ir na casa do paciente, entendeu? Então vamos lá. Terapeuta recém-formado. Vou atender um paciente na casa dele. Nunca. Você não tem experiência, você não tem vivência, você não tem ainda a capacidade para fazer um bom atendimento dessa forma. Traga ele para o seu ambiente. Depois de alguns anos, você vai aprender, você vai saber como lidar com isso, aí ok. A gente abre essas exceções. E aí você vai lá e vai conseguir fazer o seu atendimento. Respondida a pergunta? Bom, então é isso, gente. O conteúdo de hoje foi esse. A gente vai terminar um pouco mais cedo. A gente sempre deixa espaço, eu gosto sempre de deixar o tempo, né, da aula, a gente cumpre o cronograma, mas eu gosto muito dessa aula de aula que pergunta, que surgem as coisas para a gente resolver aqui na hora. Então por isso a gente sempre deixa um tempinho sobrando para que essas coisas aconteçam com naturalidade e não passar do horário. Não sei, deixa eu te fazer uma pergunta antes disso. Tá viva? Bota o dedo assim e respira. Vê se consegue respirar? Então, a resposta é justamente essa. Tá viva? Então, se ela está pronta, o que deve é. Enquanto tiver fôlego de vida, eu vou dar o meu melhor. Se o seu melhor hoje é aprendendo uma ferramenta nova, entregando, por que não? Quem disse que não? Qual a limitação que a senhora tem? Qual o impedimento que a senhora tem? Nenhum, exatamente. Então é claro que pode. Com certeza pode. À vontade. Vai ser um prazer. Fala. Quantos anos? Cara, tu tá muito acabado, cara. Olha só, presta atenção. Ela tem 51 e você também. Cara, tu tá muito acabado, cara. Aí. Mas tá bom, pode continuar. O que eu vou produzir, né? O que tiver de semente na minha mão. Então, vamos... Isso. Vamos tentar quebrar esse bloqueio aqui um pouquinho. Então vamos lá, vamos tentar pegar um desbloqueio aqui agora. Vamos pegar a irmã Ida, 70 anos, certo? Está cheia de saúde, correto? Está bem de saúde. Então, beleza. Então a gente consegue projetar, tranquila, daqui a mais 5 anos? Não é possível projetar isso? Com certeza. Então vamos lá. Quanto tempo a formação dura? 1 ano. A senhora tem 4 anos de produtividade total, minimamente 4 anos de produtividade total com um novo conhecimento e a senhora ajudar pessoas. Não vale a pena? Agora pega e joga para de 50. 10 anos? 15 anos? Bem tranquila? Dá para projetar? Entendeu como é que a gente vai quebrando os paradigmas? Mais um ano. Se eu tiver só mais 1 ano, mas se eu tiver 1 ano com esse conhecimento, 1 ano ajudando pessoas, 1 ano que a minha vida será diferente, não vale a pena? 1 ano diferente do que eu vivi quando eu não tinha conhecimento, não vale a pena? Só mais 1 ano. Começamos a quebrar os bloqueios? Começamos a ter ferramenta para ajudar a quebrar o bloqueio dos outros? Porque a questão é que 1 ano vai passar a gente fazendo a formação ou não. 5 anos vão passar a gente fazendo a formação ou não.
Os 10 anos vão passar, eu fazendo ou não. O tempo ele não vai parar por causa da minha decisão. Sou eu que decido parar. E não seguir o fluxo da vida. O fluxo da vida hoje está falando pra gente. Estuda. Se especializa. Eu quero te usar mais. Para a gente ser bíblico, porque afinal de contas isso aqui é uma terapia bíblica, na formação cristã, não é isso? Por que vocês acham que Deus usou? E aí o usou que eu digo é aquilo que chegou para nós como cartas, principalmente. Mais Paulo do que Pedro, por exemplo. E eu estou falando de Pedro porque Pedro era o líder, né? Daquela primeira turma, não é isso? Não está claro isso para vocês ou não? Por que Deus usa mais Paulo do que Pedro? Por que você acha? Conhecimento. Deus tinha como tirar mais de Paulo. Só isso. Não é escolher o mais bonitinho, não. Ali tinha mais pedra, mais leite para tirar dali. Ele tinha mais conhecimento, ele tinha mais estudo. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais ferramenta você der para Deus, mais Deus usa você. Isso não é menosprezo a ninguém. Mas isso é um fato. Quanto mais eu tenho, mais Deus tem como me usar. Se eu tenho mais energia, se eu consigo ficar acordado, por exemplo, 18 horas do meu dia, Deus vai me usar mais do que ele que fica acordado 15. Eu tenho 3 horas a mais para ser usado por Deus. É assim ou não é? Na parte do conhecimento é a mesma. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais Deus vai usar a partir do que eu tenho para dar para ele. Você está pronto para ser usado por Deus? Porque é isso que vai acontecer. Ok? Mais perguntas? Tô bem. Baixa a pressão na Tatiana. Vamos lá, para a gente finalizar o dia de hoje. A aula já foi dada, o conhecimento já foi dado. A Alessandra arrebentou hoje com a gente. O vento está querendo entrar. Quem não se inscreveu ainda, veio para cá, estava com dúvida e quer tirar dúvidas sobre como funciona a formação. Agora a gente pode tirar dúvidas. Quem quer tirar dúvida da formação? Ou todo mundo já sabe como funciona? Tudo ok? Dúvida zero? Tudo ok, irmã Ida? Já sabe tudo da formação? Como funciona? O que a senhora não sabe? Vai. Como assim? Então vamos lá. A formação vai funcionar uma vez por mês. Tá? Uma vez por mês, sempre no segundo sábado por mês, salvo alguma alteração que a gente fizer, que a gente vai avisar com bastante antecedência. A gente se programar. Por exemplo, igual o Ney falou, em outubro tem lá o Cepali. Se cair no segundo sábado, em setembro, quando a gente der aula, a gente já informa a data, se vai ser no primeiro ou se vai ser no terceiro sábado de outubro. Tá? Então, mas sempre aos sábados, um sábado por mês, nesse formato. De 9 às 17 horas é o tempo que a gente está separado para a aula. Né? O valor da formação. Formação custa R$2.000 à vista, ou 12 vezes no cartão de crédito, de 215, ou no boleto bancário, que na verdade o boleto é Pix, né? Porque cai na conta, 250 por mês. Esses valores, eles sempre, por exemplo, o boleto, que é a única forma que eu vou pagando por aula. Eu preciso sempre acertar na véspera da aula ou no dia que quando chegar de manhã. Né? 250 no boleto. Então essas são as informações que a gente precisa. Esqueci de alguma coisa? Me ajudem aí, pessoal. A gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos. Ali a gente coloca o link. Todas as aulas são gravadas. Todas.
A gente vai colocar as aulas no grupo, para vocês terem acesso. Hoje foi gravada pelo YouTube, porque hoje a gente abriu. Semana que vem não, mês que vem, a aula não será aberta, será fechada para aluno. Então ela não será gravada pelo YouTube, ela será gravada pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Então a gente vai gravar, vai editar a aula e vai colocar lá no grupo a gravação para vocês guardarem e assistirem quantas vezes quiserem. Como é que funciona a partir de agora? Eu tenho uma pessoa que quer participar do curso, da formação, e ela tem interesse, mas ela queria conhecer melhor. Eu posso convidar em qualquer momento a pessoa para assistir uma aula presencial? Pode, você pode avisar, assiste, a pessoa vem e ela assiste uma aula, não tem problema, só que isso não será mais público. Eu não tenho como ficar gravando todas as aulas, porque senão eu não consigo realizar os procedimentos que eu preciso realizar com vocês. Podem entrar pessoas no curso em qualquer momento. Por que eles podem entrar? Porque ele é um curso de 12 módulos. Para eu me formar, eu tenho que cumprir os 12 módulos. Então a pessoa entrou no que para vocês seria o terceiro módulo. Ela vai começar a estudar a partir dali, vai chegar no 12º e a gente vai continuar. Vem de novo a primeira aula, a segunda aula, ela vai se formar ali quando ela completar os 12 módulos dela. Entendeu? Ou ela pode simplesmente dizer assim, eu quero comprar as 2 primeiras aulas e eu quero assistir. Ela pode comprar, ela assistir, e eu vou passar um trabalho para ela para saber se ela assistiu às aulas ou não. Porque eu preciso comprovar que ela adquiriu o conhecimento. Isso também é uma forma de fazer. Então ela pode entrar em qualquer momento da formação. Porque a formação ela não para, ela vai dar continuidade. A turma ela vai se retroalimentando. Entendeu? Porque esse processo ele funciona melhor do que encerra uma turma e vai montar outra que só vai abrir no ano que vem. Então vocês vão perceber que assim, nós somos aqui 9. Ao longo do processo, vão chegar no meio do caminho mais 8, mais 9, mais 10, que vão se formar juntos lá no período deles. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Não, beleza, boa pergunta. Cada sessão, vamos lá. O terapeuta recém-formado, a gente indica que ele cobre na sessão dele R$100. Em torno de R$100. Um terapeuta recém-formado, que é o que vocês serão. Entre 45 minutos e 1 hora. Tá? Não passe de 1 hora com uma sessão. Então, vamos lá. R$100, 1 hora de sessão. Vamos falar de rendimentos. O que significa isso? Se você começar a trabalhar e gerar 2 atendimentos por dia, de segunda a sexta. R$200 por dia, R$1.000 por semana, 200 vezes 5, R$1.000 por semana, 4.000 por mês. Isso eu estou falando de um iniciante, atendimento iniciante, começando ali a carreira dele, desenvolvendo o trabalho dele de forma mais ou menos, 2 atendimentos por dia. Isso é extremamente possível. Isso é extremamente simples de fazer. Vou trabalhar 2 horas do meu dia, vou passar o dia fazendo qualquer outra coisa. Ninguém sabe que você é um terapeuta novo até você falar. Ninguém sabe. Você é um terapeuta formado. Pronto. O que vai definir essa conversa é a segurança que você passa para o seu cliente na hora de negociar. Então aí vocês precisam absorver o quanto antes. Segurança no falar. Segurança no que faz. Né? Raramente alguém pergunta para fazer uma consulta. Quanto tempo você é terapeuta? Quantas pessoas você já atendeu? Nunca ninguém me perguntou isso.
Então, hoje, se eu tenho 10 anos de experiência, ou se eu me formei agora, a pessoa que nunca me viu, não faz diferença nenhuma. O que vai fazer diferença para ela? O que eu falo, a forma que eu falo, como eu me apresento. Preciso gerar segurança. Então, isso não faz diferença. Você vai entrar no mercado e vai concorrer. Vai criar lá uma página no Instagram, se for o caso. Você falou de consultório, você pode atender online. Quando você atende online, a gama de atendimento aumenta, né? Eu não sei se elas estão aí, mas tem 2 pessoas que faz parte do curso hoje que são pacientes minhas. Uma está em Belém. Quer dizer, nem sei se é Belém, 89 é onde? É longe. É lá do outro lado, é perto lá de Manaus. Manaus é 92. A outra menina está em Moçambique. Atendimento online. Oi? Piauí. Ah, no Piauí, estou atendendo daqui. Entendeu? Então, assim, no online você tira o custo de sala, de aluguel, de qualquer coisa. Você bota na sua casa ali um espaço, né, silencioso, uma webcam, vai pagar o aplicativo do Zoom ou Google Meet, porque senão encerra ali, ou faz com 40 minutos, ou deixa encerrar, porque o gratuito encerra em 40 minutos, deixa encerrar e abre outra sala, vai depender da sua relação com o cliente, enfim. 50? É, igual o Zoom. O Zoom é 40 minutos sem pagar e pago é ilimitado, por quanto tempo você quiser. É o investimento que você vai fazer. A partir daí é cobrar o aluno, ou cobrar o paciente. Então, assim, é uma profissão lucrativa. Dá para ter um bom ganho, para quem quer atuar. Dá para ter um bom ganho. Trabalhando pouco. Pouco, igual que eu falei, 2 horas. De segunda a sexta, já excluí sábado e domingo. 4 mil por mês. É um bom salário. Concorda? Uma formação de 1 ano. Ou seja, uma formação que custa 2 mil e você se forma e você faz em 1 mês, você paga a formação. Investimento com retorno muito promissor. Entendeu? Então, vocês podem convidar pessoas para assistir a aula ao decorrer do curso, da formação. Se você trouxer um aluno e o aluno fecha, o aluno fica, você ganha 10% da sua mensalidade, de desconto na sua mensalidade. Tá? Então é um presente, é um brinde, é um estímulo para você trazer aluno. Trouxe, gostou e fechou, vai fazer parte da turma. Na próxima mensalidade que você tiver, você já tem 10% de desconto. Certificado. Vai ter certificado, vai ter registro, vai ter tudo. O desconto, vamos lá. Desconto é limitado a 30%. Então, ou seja, até 3 pessoas que você trouxer, você pode chegar até 30% de desconto na sua mensalidade. Não. Certificado de conclusão do curso? Sim. Então, o registro paga, mas o registro, o Instituto vai dar para vocês o primeiro registro. Não, é pagar anual. Anual. Vocês depois vão precisar renovar o registro. Você vai pagar. Na primeira, o Instituto vai pagar para vocês. Tá? O que vocês pagam além da não está ali. Tá. O que vocês pagam além do que vocês pagam da formação? O que vocês pagam? Vocês pagam a apostila, todo mês, R$20 cada apostila, é que vocês vão pagar. Vocês pagam sessões terapêuticas que vocês
vão precisar fazer ao longo do processo, porque vai mexer com vocês. Só que, vamos lá, minha sessão terapêutica, minha terapia, ela custa R$ 300 a sessão. Vocês não irão pagar isso. Qual foi o preço que eu coloquei lá? Vocês vão ter desconto de 50%. Então, vocês vão pagar R$ 150 para ter uma sessão comigo, consulta comigo. Estágio vocês também não pagam, estágio é gratuito. Estágio, a gente vai fazer parceria com instituições de dependente químico, instituições que trabalham com autismo, e a gente vai se prontificar a ir lá fazer atendimento, né? Eu, com o instituto, vou lá, vou negociar com eles, meus alunos vão vir aqui e vão fazer atendimento gratuito e eu vou supervisionar, é o estágio de vocês, então vocês vão lá e vão atender, vocês vão ser orientados, preparados para isso, lógico, vocês vão atendê-los. E eu vou estar ali supervisionando vocês. Isso aí, a partir do 8º módulo, a gente já vai estar começando a fazer o estágio. Sim, porque aí eu vou certificar vocês com o estágio. Por isso que eu preciso estar numa empresa fazer uma parceria, porque eles precisam emitir esse documento também, que vocês estiveram lá, fizeram tantas horas de atendimento, justamente para que vocês possam usar isso como documento em qualquer lugar. Mais perguntas? Não, só precisa apresentar na instituição, só isso. Porque no certificado, junto com o certificado, ele tem o registro das suas horas de aula, quantas horas você estudou, tem todo o documento assinado pelo Instituto. Na verdade, o diploma em si ele não tem significado. O que tem significado é o certificado, que tem as horas, que tem tudo que você fez. Então não precisa apresentar, não. Tá? Não tem prova. Graças a Deus. Não tem prova. Mais perguntas? Não. Não, porque as horas da formação, elas, supervisão, estágio, atendimento que vocês vão passar comigo, isso tudo conta dentro de uma formação. Os trabalhos que eu vou passar para vocês, vídeos que eu vou falar para vocês lerem, livros que eu vou mandar vocês lerem, isso tudo conta como aula dentro de uma formação. Então a formação de vocês ela vai ter em torno de 2.000 a 3.000 horas. É uma formação, não é um curso. Aquilo que eu falei no início, não é um curso. É uma formação completa. Vamos lá. Introdução à psicanálise, vocês vão estudar noções de PNL, base em teologia, teoria de Freud, teoria de Melanie Claire, anatomia emocional, abordagem terapêutica, postura e ética profissional, epigenética, arquétipos de Jung, regressão e ancoragem, cristianismo. É o que nós vamos estudar. Hoje eu vou botar isso lá no grupo para vocês. Bom? Então vamos lá. Os benefícios da formação. Registro profissional. Estágio com atendimento supervisionado. Aulas gravadas para serem revistas quando quiserem. Desconto em atendimento para os familiares. Tratamento de dores e traumas durante a formação. Supervisão de atendimentos após a formação. E apostila única para cada módulo. Eu acho que o que eu não falei aqui para vocês ainda foi a questão do atendimento, do desconto para os familiares. Tá? Então, seus familiares diretos, tá? O amiguinho que foi criado comigo lá na esquina, né, e que eu chamo de primo, não é meu parente, não é meu familiar. Tá bom? Familiar e direto. Vão ter o mesmo desconto que vocês. Então, vão pagar R$ 150, eu vou atendê-los.
Ok? Inicialmente, esses atendimentos eles serão, a gente vai marcar, ou serão online, ou nós vamos atender aqui. Vou tirar um dia de atendimento aqui. Quando a gente tiver demanda de agenda, por exemplo, tem 5 pessoas para atender. A gente vai marcar um dia e a gente vai fazer o atendimento aqui. Eu vou fazer atendimento naquele mesão. Aquele mesão é bom para fazer atendimento. Ali acontecem umas coisas boas naquela mesa. É cada revelação que tem ali, né, irmã? Então a gente vai fazer o atendimento aqui. Ok? Tinha falado com você, Neide, a gente fazia lá, mas o teu curso estava lá. Como está tudo aqui, estou direcionando tudo para cá. Tá? Você está em aula. Vai, em nome de Jesus. Falando que eu vou fazer os atendimentos aqui, vou marcar um dia de atendimento para fazer aqui. Estava direcionado lá para a barra, porque a formação ia ser lá. Como a gente direcionou para cá, a gente faz tudo aqui. Mas eu acho que dá para fazer aqui, porque pegar um dia aqui que está vazio, usando aquela mesa ali, dá para atender tranquilo. Ok? Então, o dia que a gente tiver demanda, tem 3 atendimentos para fazer hoje. A gente marca numa quarta-feira, divide os horários direitinho e a gente atende o que fez aqui. Bom? Como que eu marco atendimento? Me chama no privado. Chama lá no WhatsApp e aí a gente agenda direitinho. Fazer. Bom? Combinados? Esqueci de alguma coisa? Podemos ir para casa? Sim? Vamos ficar de pé então. Se vocês pagarem, eu como. Eu como. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa aula, por esse início, Senhor, de turma, de formação. Que o Senhor nos sustente, Senhor, durante esses 12 meses queremos estar juntos. Que o Senhor nos permita sermos tratados, Senhor, uns pelos outros nesse lugar. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nossas mãos, que o Senhor nos revele, Senhor, aquilo que podemos mexer, Senhor, na vida de cada um daqueles que submeteram a sua vida a nós. Nos dê sabedoria, nos dê paz, nos dê entendimento, Senhor. Nos dê o espírito de cura, nos dê visão para ver aquilo que um homem natural não consegue ver. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor toque sobre cada um de nós, Pai, um espírito de graça e de união, de comunhão como da Tua mesa, para que a gente entenda que nós somos um, queremos colaborar, servir com a vida um do outro. Pai, que daqui saiam terapeutas, segundo a Tua vontade, que saiam homens e mulheres, Senhor, destinados, Senhor, a seguir o Teu propósito, a cumprir o Teu propósito. Eles vão tocar em vidas. E eles vão tocar em vidas de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Espírito esteja com cada um de nós ao longo dessa jornada. Usa, Senhor, usa o Instituto para abençoar, para multiplicar, para formar discípulos de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Que haja transformação, Senhor. Que seja uma jornada, Senhor, fantástica diante de Ti. E que em cada momento que nos reunimos nesse lugar, que o Senhor se revele a nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.